Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje eu vou dar continuidade à biografia do Jerônimo Mendonça. No vídeo passado eu mencionei que o Jerônimo teve uma vida curta, ele foi acometido de uma doença que o incapacitou, não andava, ficou a maior parte da sua existência em cima de uma cama, terminou a vida completamente cego, mas nem por isso ele se entregou ao desânimo. Ele foi capaz de, ainda assim, criar um centro espírita, uma creche e uma gráfica. Ele tinha um bom humor muito grande, ele gostava de cantar, ele gravou inúmeros discos e CDs, ele escreveu vários livros, entre eles O Crepúsculo de um Coração, Nas Pegadas de um Anjo e Cadeira de Rodas. Esses foram três dos muitos livros que o Jerônimo escreveu. Então, eu até comentei o quanto que muitas vezes nós reclamamos e não paramos para pensar nos exemplos de vida que essas pessoas, como a Helen Keller e o Franz Rosenwein, dão para nós, e muitos outros, né? Qualquer dia desses eu vou trazer aqui a linda vida do Chico Xavier. Pois bem, o Jerônimo Mendonça, ele gostava muito de cantar, ele gostava de um bom papo e ele não se deixava abater diante das dificuldades da vida. Tinha um bom humor insuperável. Estava sempre não só sorrindo, não só mostrando o quanto que ele era resignado com a sua situação, mas também levantando o moral das outras pessoas que iam visitá-lo, né? E saíam de lá conformados e muitas vezes convertidos ao Espiritismo por verem o quanto que o Espiritismo fazia bem para aquela criatura, né, o Jerônimo. Bom, dito isso, vamos ao que temos de novidade para o vídeo de hoje. Na revista espírita Allan Kardec, o entrevistador fez a seguinte pergunta: Jerônimo, nota-se na sociedade brasileira, de um modo geral, um grande descrédito para com a administração pública, desesperança no quadro social e indiferença no trato com os valores nobres da vida. Por que isso vem acontecendo? Vamos situar essa pergunta. Como o Jerônimo Mendonça desencarnou em 1989, a gente vê que isso tem alguns anos, algumas décadas. Então, mas ao mesmo tempo, o que a gente vê? Como essa pergunta continua atual nos dias de hoje, talvez mais atual do que nunca, né? Nós brasileiros estamos vivendo uma situação de muita desesperança com a política, né, com a sociedade de um modo geral. Aí o Jerônimo responde: indubitavelmente que isso é fruto de uma transição que o próprio planeta em si atravessa. Então, olha só, já naquela época já se falava na transição planetária. Então, esse momento que nós vivemos, de que as coisas estão, parece que de pernas para o ar, faz parte desse momento de transição de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas o Jerônimo continua. E o Brasil não poderia ser diferente, dentro das conjecturas, das provações que todos nós ainda temos que passar. Então o Jerônimo está falando que o Brasil não é diferente. O que ele está querendo dizer? Que não é só o nosso país que estava passando por essa situação, o planeta inteiro, né? E hoje ainda é assim. Às vezes a gente acha que essas dificuldades são só do nosso Brasil, mas não é não. O Brasil e o mundo está passando por situações
muito difíceis, nem sempre veiculadas pela mídia oficial, mas basta que a gente entre em contato com outras mídias para a gente ver que a França está passando por situação difícil, a Alemanha, o Reino Unido, os Estados Unidos, o Japão, o México, a Austrália e assim por diante. Continua o Jerônimo ainda nessa mesma resposta. Mas temos que acreditar no amanhã melhor. Confiar nos verdadeiros homens de bem, que sabem que tudo isso passa, deixando conosco o resultado benéfico de uma experiência. Então aqui o Jerônimo ele coloca uma situação alentadora, que tudo passa, nada permanece igual. Portanto, nós não devemos nunca nos deixar abater pelas situações mais difíceis. Nós vemos a história, né? A história do mundo é uma história de mudança. Quem poderia imaginar que o Império Romano fosse deixar de existir? Quem poderia imaginar que depois de uma Idade Média viria um movimento de renascimento cultural, artístico, político e etc. Quem poderia imaginar? Então nós estamos vivendo uma situação assim. Tudo que nós estamos passando faz parte de uma conjuntura, mas vai passar. Continua o Jerônimo. Afinal, a vida é uma escola permanente de exemplos constantes e nós, os espíritas, aqui ele chama atenção para os espíritas, né, que às vezes perdem as esperanças. Temos que ver essa transição com olhos de otimismo, colocados no futuro. Porque muitas vezes, se a gente olha só o presente, realmente pode ser desanimador. Pode ser, nem sempre é, mas pode ser. Mas quando a gente olha com olhos de futuro, e eu diria ainda, vendo com olhos do espírito imortal, então nós podemos ter as nossas experiências, as nossas expectativas renovadas. Continua o Jerônimo. Hoje é a dificuldade, os contratempos, a inversão de valores, olha o que ele está falando, a violência, o desamor, mas amanhã será o reinado de paz e de esperanças. Queiram ou não, o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Queira ou não, porque isso já está determinado lá atrás. Jesus já, quando ele transferiu o Evangelho para o nosso país, ele já traçou tudo. Então nós sabemos que o Brasil não é um país privilegiado, mas é o país onde floresce o Evangelho de Jesus. O Brasil é um país evangélico, e aqui eu não estou me referindo à religião evangélica, estou me referindo a um país que cultiva a crença em nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, o entrevistador pergunta: como deve posicionar-se o cristão que verdadeiramente deseja contribuir para a implantação de uma nova ordem social na Terra? E o Jerônimo diz: cumprindo cada qual de nós com dignidade dos nossos deveres, sendo fiéis aos nossos postulados, com mais espírito de desprendimento e abnegação pela causa social e humana. E continua: sabendo que o discípulo de hoje deve espelhar-se no retrato vivo do Mestre, que soube que o caminho mais perfeito dessa integração com Deus e com a felicidade perfeita é o dever bem cumprido. Aqui eu gostaria de salientar quando ele fala o retrato vivo do Mestre. Muitas vezes nós, né, seres humanos, ainda temos a tendência de pensar em Jesus morto, Jesus na cruz, mas ele está chamando a atenção que o Mestre continua vivo, é o retrato vivo do Mestre.
Mas o Jerônimo ainda continua. Cada qual de nós saibamos cumprir com os nossos deveres, dentro dos nossos postos de trabalho. Eis aí o resultado da vitória. Então, onde nós fomos colocados, aí está a nossa missão, aí está a nossa tarefa. E devemos então cumprir da melhor maneira possível. O entrevistador ainda pergunta: Jerônimo, se já temos notícias dos imprescindíveis ensinamentos de Jesus, por que encontramos tanta dificuldade em vivenciá-los? E Jerônimo responde: é porque nós temos o Evangelho mais na inteligência do que no sentimento. Então, nós ainda não vivemos o Evangelho. A gente tem o Evangelho aqui. A gente pode saber tudo. O que Jesus falou, o que Jesus deixou de falar, o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, sabemos na teoria, mas ainda não trouxemos para dentro de nós. Não vivenciamos esse Evangelho. E por último, o entrevistador pergunta: a dor e o sofrimento são criações de Deus? E o Jerônimo responde: olha só, hein? Olha, ele que passou por situações extremamente dolorosas, mas ele responde: jamais. Deus, na sua infinita perfeição e bondade, jamais criaria o sofrimento para os seus filhos. O sofrimento e a dor são desvios do livre-arbítrio. Então, são escolhas nossas. Nós nos desviamos do caminho. E são desvios do livre-arbítrio do ser humano através dos milênios. Então, aqui, olha o que ele está dizendo, que a gente vem errando por muitos anos, muitos milênios. Não é de ontem, é de muitos milênios. Toda atitude nossa contra as leis do amor do nosso Pai significa sofrimento em nós. Sabe aquela história? A gente colhe o que a gente planta? É isso. Aí a gente sofre. Depois a gente vai reclamar de quê? Se nós mesmos agimos de forma errada. Então, continuando a resposta do Jerônimo, ele diz assim: que toda atitude nossa contra as leis de amor do nosso Pai significa sofrimento para nós. Deus jamais puniria a humanidade com fome, miséria, dor física e dor moral. Nós é que criamos essa conjuntura kármica. Todo plantio errado dá colheita torta. É isso que o Jerônimo tem para nos dizer. No próximo vídeo eu vou dar continuidade a uma outra entrevista muito importante do Jerônimo. Tá certo? Se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhe e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.